Bom dia. Vamos continuar aqui nosso estudo aqui com as relações no além-túmulo, ou seja, nossa relação com a vida espiritual após a morte. Ok? Então vamos fazer nossa prece aqui, vamos nos conectar com o divino. Amado Mestre Jesus, bons espíritos presentes aqui que estão nos acompanhando, nos assistindo, nos auxiliando nesse momento. Nossos irmãos desencarnados que são trazidos aqui para conosco, estudar, entender a situação que se encontram. Agradecemos essa oportunidade, agradecemos por tudo que tem feito na nossa vida. Agradecemos, Senhor, pelo ar que respiramos, pela nossa vida, pelo nosso alimento. Somos gratos por tudo que nos tem dado nessa vida corpórea. E que melhor ainda, estamos agora podendo estudar e aprender um pouco da vida espiritual. Sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim. Então, meu irmão, vamos falar um pouco aqui da pergunta 275. Ele pergunta assim: o poder e a consideração de que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Ele responde: não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Então aqui ele está falando sobre as pessoas que tiveram grande poder aqui neste mundo corpóreo, né? Nessa vida material, né? As pessoas que são consideradas milionários, bilionários, poderosos, né? Chefe de Estado, né? Esses presidentes, né? Esses quando vão para lá, eles não vão na mesma graduação, não. Eles voltam para lá como uma pessoa comum, como um espírito comum. E o que ele vai levar daqui foi o que ele realmente produziu de bom. E muitas vezes as pessoas mais humildes aqui, às vezes quando vai para o outro lado, são elevados numa hierarquia espiritual enorme. Mas também não quer dizer também que a pessoa sendo pequena aqui, em algum cargo de poder, também vai chegar lá tendo essa graduação espiritual elevada, não. O que vai graduar ele vai ser a condição que ele praticou de bondade aqui, de aprendizado, de ajuda ao próximo, de amar o próximo como a ti mesmo, né? Como Jesus explicou. Então, as pessoas não ficam se iludindo, que eu estou em sofrimento, quando eu for para o outro lado lá, eu vou passar uma vida belíssima. Não, você vai passar uma vida belíssima independente do que você praticou de bem aqui. Por exemplo, temos pessoas que têm condições financeiras riquíssimas aí, são pessoas boas, de bons corações. Então vai chegar lá do outro lado, vai continuar bem, mas não é pela riqueza dele não, é pela riqueza espiritual, pela riqueza moral que ele adquiriu aqui. Então, dinheiro, poder não tem nada a ver com o mundo espiritual, a sua elevação lá não. O que tem é o que você tem dentro de si para doar ao próximo, ok? E na letra A ele pergunta assim: como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Aí ele responde: não sabe que os espíritos são de diferente ordem, conforme seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreende isto? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se exalçar será humilhado? Né? Então, é o que eu expliquei, né? As pessoas têm que entender que não é se humilhando, não. É o que ele praticou de bem. Que a pessoa pode ser humilhada por ser uma pessoa ruim. Ele pode ser ruim, então ele foi humilhado, né? Isso não é justo fazer isso, né? Mas cada um recebe aquilo que merece. Então, uma pessoa que às vezes veio aqui com débito, né? Porque tem pessoas aí que estão na classe baixa, mas são ignorantes, não querem ser ajudados. Tem outros que estão na classe alta que querem ajudar e não conseguem. Então, isso é muito relativo e muito complexo. Não vamos seguir ao pé da letra, não. Vamos analisar cada um. Que temos pessoas, né, que são riquíssimas, que merecem estar numa elevação gradual lá espiritual, que às vezes ele trouxe essa condição financeira para ajudar o próximo e está ajudando o próximo, como também temos pessoas que são pobres, né,
E não são humildes, são orgulhosos, são agressivas, são ignorantes, né? Então, o que manda é o coração, é o que você pratica de bem, ok? Na 276 ele pergunta assim: aquele que foi grande na terra e que como espírito vem achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? Olha só a pergunta. Aquele que foi grande na terra e que como espírito vem achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? Às vezes bem grande, mormente se era orgulhoso e invejoso. Então, a pessoa foi grandíssima aqui, de um poder aquisitivo, de um poder também de domínio sobre as pessoas, foi um chefe de Estado, uma coisa, ele foi, né? Então, quando ele vai lá para o outro lado, ele está na situação dos espíritos inferiores. Então, ele se sente humilhado? Às vezes ele se sente, porque ele acha que ele era uma pessoa graduada aqui no plano corpóreo, quando chega lá do outro lado, é um simples espírito inferior. Isso ele se sente humilhado, porque a acusação moral, né? Moralmente ele recebe aquilo dele mesmo, ele mesmo está se acusando, ele mesmo moralmente não consegue se elevar. Então isso tudo deixa ele triste lá do outro lado, ele não entende, ele esbraveja, ele xinga, ele critica Deus, ele critica todos, fala que ele era bom demais, que ele não merecia estar ali, que ele era isso, ele era aquilo, ele era o bam. Mas aqui, lá não tem lá a divisão é moral, ok? Aí pergunta assim: o soldado que depois da batalha se encontra com seu general no mundo do espírito ainda o tem por seu superior? Aí responde: o título nada vale, a superioridade real é que tem valor, né? Então, você lá, não, você deixa o que você foi aqui. Se você for um general aqui, você foi aqui, lá não. Se você foi aqui um dono de uma grande indústria, né? Aqui você foi de uma grande indústria, lá você não é dono de nada, né? Então, às vezes lá você vai encontrar pessoas que foram subordinadas a você aqui, num patamar mais elevado do que você, e ele não tem mais que prestar continência a você, não tem que prestar satisfação a você, não, ao contrário. Se ele for um espírito elevado que foi para o outro lado, ele vai tentar ajudá-lo, mas você tem que ter esse merecimento e ter vontade de ser ajudado, ok? Aí na 278 ele pergunta assim: os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Ele responde: sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem um do outro, evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Constitui um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Ou da mesma categoria, se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelo laço da simpatia e pelos fins o que o visa. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo se fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se assemelham. Tal uma grande cidade, onde homens de todas as classes, de todas as condições se vê e encontra, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde virtude e os vícios se acotovelam sem trocarem palavra. Então, meu irmão, o que acontece? Eles lá, né, eles são divididos em ordem, sim, mas enquanto eles não sabem ainda o que está acontecendo, muitos deles ainda não entendem sua situação, eles se misturam. Aí você vê né, se misturando, eles se aproximam de outros irmãos, né, por afinidade, por simpatia, né? É como a gente aqui, nós temos egrégoras. O que são egrégoras? São espíritos que nos acompanham e que são espíritos que nos ajudam. Cada pessoa aqui tem uma egrégora, são aqueles espíritos que estão em volta, é uma família espiritual que está ao seu lado te acompanhando. Um por afinidade, outros vindos de séculos e séculos, outros porque te protegem, né?
Outro, por exemplo, se você entrar dentro de um grupo espírita, ali tem uma egrégora, tem um grupo de espírito que vão te ajudar, ok? Então, eles formam uma família sim, mas de acordo com a evolução de cada um, eles se aproximam por afinidade ou por outros fatos, ok? Vamos lá, vamos fazer nossa prece e agradecer a espiritualidade. Obrigado. Obrigado, bom Espírito presente aqui, obrigado por me dar permissão de estudar, de conhecer, obrigado por estar confiando em mim, me ajudando, obrigado por esses irmãos que são trazidos aqui para conosco estudar, aprender, evoluir, crescer. Obrigado, obrigado por tudo e sendo assim, damos por um término nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.